Hoje vamos falar para vocês sobre a quarta evidência externa do Novo Testamento. Já falamos sobre a primeira evidência externa, a segunda evidência externa, a terceira evidência externa e agora vamos adentrar a quarta evidência externa do Novo Testamento. Qual seja a confirmação dos manuscritos do Novo Testamento pelos primeiros pais da Igreja. Nós temos 19.368 citações pelos pais da Igreja dos Evangelhos. Para você ter uma ideia, Justino o Mártir citou os Evangelhos 268 vezes. Irineu citou o Evangelho 1038 vezes. Clemente de Alexandria citou o Evangelho os Evangelhos 1017 vezes. Orígenes citou os Evangelhos 9.231 vezes. Tertuliano citou os Evangelhos 3.822 vezes. Hipólito citou os Evangelhos 734 vezes. E Eusébio de Cesareia citou, o historiador Eusébio de Cesareia citou os Evangelhos 3.258 vezes. Mas nós temos citações mais antigas ainda do que os pais da Igreja. Por exemplo, o livro Pseudo Barnabé, ele foi datado entre 70 do primeiro século e 130 do segundo século. Ele citou Mateus, ele cita Marcos e ele cita Lucas. Clemente de Roma morreu entre 95 e 97. Ele cita Mateus, ele cita João e ele cita primeiro ao Coríntios. Inácio era bispo de Antioquia, foi preso e levado para ser julgado em Roma e foi martirizado no ano de 110 no reinado de Trajano. Ele cita 6 cartas de Paulo. O pastor de Hermas, ele está datado entre 115 e 140. Ele cita Mateus, ele cita Marcos, ele cita Atos e ele cita primeiro os Coríntios. Didaquê é um livro datado entre 120 e 150 depois de Cristo. Ele cita Mateus, ele cita Lucas, ele cita 1 Coríntios e ele cita outras partes do Evangelho. Papias, amigo de Policarpo, discípulo de Jesus, discípulo de João, cita o Evangelho de João. O que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é que os evangelhos que são citados por esses pais da igreja e são citados nesses livros que relatei aqui a vocês, isso eu quero dizer que os evangelhos são mais antigos ainda. Em outras palavras, realmente os evangelhos são do primeiro século. Bart Ehrman afirma que nós, diante desse contexto todo de evidências, nós não temos os manuscritos originais. E é verdadeiro a afirmativa de Bart Ehrman. Mas há uma diferença entre manuscritos originais e o texto original. Quanto ao texto original, com uma precisão de mais de 99%, nós o temos, sim. E aonde? Nas cópias mais precisas desses evangelhos. Nas cópias mais precisas, nós temos o Novo Testamento, como o temos em nossas mãos.
e mais ainda, com um grau de certeza ainda maior, basicamente de 100%. Nós sabemos até onde mesmo está essa cópia com a sua precisão de quase 100%. No Novo Testamento grego de Nestle Aland. Isso mesmo, que é usado por todos os estudiosos do Novo Testamento, inclusive por Bas Ehrman. Então, a sua ideia, a dicotomia que ele usa, que ou temos tudo ou não temos nada, é errônea. Foi baseado nessa ideia que levou ele a cometer erros com relação ao Novo Testamento. Nós temos cópia precisa e mais ainda, nós sabemos onde localizar com uma precisão de quase de 100% onde está essa cópia precisa do Novo Testamento. O Novo Testamento em grego de Nestle Aland, que é usado por todos os estudiosos do Novo Testamento. Essa é a quarta evidência do Novo Testamento. Qual a importância disso? Essa evidência é importante, ou essas evidências que eu estou relatando para vocês são importantes para a gente autenticar a historicidade do Novo Testamento. O estudioso em papiro, Frederic Kenyon, o grande estudioso do século XX, afirmou o seguinte em uma de suas citações, em uma das suas obras: o número de mensagens do Novo Testamento, de traduções precoces dele, como nos pais da igreja e nos livros aqui que citei, nos autores antigos da igreja, é tão alto que está praticamente certo que a formulação autêntica e verdadeira de todas as passagens duvidosas está preservada em uma ou outras dessas autoridades antigas. Não se pode dizer o mesmo de nenhum outro livro no mundo. A Bible, página 55. Opinião de um dos, talvez o maior especialista na área do campo da crítica textual do século XX. O maior especialista em papiros, Frederic Kenyon. Tudo isso é importante para viabilizar a ideia de que a vida de Jesus, como é contada nos evangelhos, o seu ministério, como é contado no evangelho, os seus ensinamentos, como são relatados nos evangelhos, os milagres, como são relatados nos evangelhos, são autênticos. A sua divindade, como ela é relatada nos evangelhos e nas cartas, ela é autêntica, refutando a ideia de que a ortodoxia, para atender às necessidades da igreja, criou, fabricou, como, por exemplo, no Concílio de Nicéia, que se reuniu em 325 para se estabelecer a questão da Trindade. Eu vou me referir somente, nesse momento, à divindade de Cristo. Como se a divindade de Cristo, Jesus Cristo como Deus,
fosse estabelecida ali no Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia se reuniu em 325 e um dos temas foi para se debater sobre a questão da divindade de Cristo. O Concílio de Nicéia apenas ratificou a divindade de Jesus Cristo. Ocorriam movimentos na igreja que queriam seguir por outro caminho, como o caminho seguido pelo bispo Ário de Alexandria a respeito da divindade de Cristo, como se existisse uma divindade maior e outra divindade menor, uma espécie de politeísmo, né? Crença em vários deuses. Mas o cristianismo não acredita em vários deuses. A divindade de Jesus Cristo já estava estabelecida, já era relatada desde o primeiro século. Se a gente olhar e observar, por exemplo, a carta aos Filipenses de Paulo, Paulo vai abordar o que no capítulo 2, no versículo 6, sobre a divindade de Cristo. Se a gente pegar, eu vou pegar uma das tradução mais confiável, isso pelos especialistas, a tradução de King James, um grupo que se reúne desde 1611. O que é que diz no capítulo 2, a carta dos Filipenses, no versículo 6? Que, sendo em forma de Deus, Jesus Cristo sendo em forma de Deus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e coisas na terra e coisas debaixo da terra. Aqui já está estabelecida a própria divindade de Jesus Cristo nas cartas de Paulo. Poderia citar outras fontes externas, fontes arqueológicas, como o mosaico de Megido, o grafite de Aleximano, entendeu? A carta de Plínio Jovem 112 a Trajano, relatando que na Birmínia os cristãos em seus hinos adoravam a Jesus Cristo. Então a divindade de Jesus Cristo é algo do primeiro século. As evidências demonstram, e através das citações dos pais da igreja, estamos convictos, e de outros livros desse período, que as evidências são reais, que os evangelhos são do primeiro século e que eles relatam a historicidade de Jesus Cristo. Dê o seu like, faça o seu comentário.